dia a todos. Nós vamos dar início à primeira sessão de hoje. Por favor, solicitamos que antes de iniciar, gostaríamos de lembrar que essa sessão ela está a ser transmitida pela internet. Durante a Confo 2018, estão a ser recolhidas imagens, fotografias e vídeos. A organização, então, pondera que utilizará essas imagens para divulgar a conferência na televisão, nos jornais e outras publicações digitais ou impressas. A configuração agora desse momento de discussão se dará em torno das questões que são pertinentes aos dados de pesquisas. Nós temos 4 trabalhos que serão apresentados. Eles serão apresentados em 15 minutos e todas as questões serão conduzidas após as 4 apresentações. Ok? Então, para que a gente aproveite bastante o tempo, eu vou passar a palavra, então, para Viviane Santos de Oliveira Veiga, que vai discutir conosco o compartilhamento de dados de pesquisa em neurociências, a percepção luso-brasileira. Eu peço a Viviane que se dirija ao público e faça a sua apresentação, por gentileza. Bom dia a todos, meu nome é Viviane, eu vou estar falando sobre o trabalho Compartilhamento de Dados de Pesquisa em Neurociências e a Percepção Luso-Brasileira. Bem, esse trabalho foi feito por mim, Viviane, professora Cícera da Fiocruz, doutora Maria Manuel, da Universidade de Coimbra, que estará aqui conosco amanhã, e doutor Paulo Borges, também da Fiocruz. A nossa agenda vai ser falar por que a área de neurociências, vamos falar um pouquinho sobre a ciência aberta, MF Dados, que é um modelo de fatores para compartilhamento de dados, coleta de dados, o compartilhamento desses dados no Brasil e em Portugal, recomendações e desafios e quais são os próximos passos. Bem, por que neurociências? Nós temos um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que as doenças neurológicas serão o principal problema de saúde pública até 2020. Com uma tendência para aumentar drasticamente até 2030, caso uma efetiva entrada não aconteça até lá. Além disso, a área de neurociências trabalha com várias tecnologias de informação e isso faz com que vários formatos de dados sejam produzidos. Então, a quantidade de dados e os formatos, as tipologias desses dados também são diversas e isso precisa estar, de alguma forma, colocada de forma aberta para minimizar as dificuldades e trazer soluções para essa área tão importante da área da saúde. Como trabalhar com isso e como fazer o compartilhamento desses dados de pesquisa e o que o próprio pesquisador da área de neurociência pensa sobre o assunto. Bem, a Open Science se coloca como uma ciência aberta, né? Ciência aberta é um modo de fazer ciência de forma colaborativa e aberta. O caderno de laboratórios, dados de pesquisa, o processo de construção da pesquisa e seus resultados são disponibilizados abertamente para reuso e reprodução. E quando a gente pensa nisso, a gente vê que tem vários conceitos, vários termos que se colocam como importantes de serem estudados, de serem, de fato, entrado com uma perspectiva diferente. E aqui nós encontramos esses conceitos aqui na taxonomia apresentada pelo Foster, mas no nosso estudo teve um foco com os dados de pesquisa e o compartilhamento desses dados. Bem, aí fomos para a literatura e vimos vários fatores que influenciam o pesquisador no compartilhamento. Muitas vezes pensamos em criar políticas, muitas delas mandatórias, mas o que a gente percebe na literatura é que essas políticas têm uma baixíssima adesão. E, através desses estudos, nós pegamos e criamos esse modelo de fatores que influenciam no comportamento de dados de pesquisa, o MF Dados. E lá nós olhamos o quê? Nós queremos entender o que para o pesquisador se coloca como um custo para esse compartilhamento, o que se coloca para ele como um benefício para o compartilhamento e quais são os fatores contextuais relacionados a isso. No bloco de custos, nós pegamos esses fatores, preocupações com perda de oportunidade de publicação, preocupações com informações sigilosas, tempo adicional e esforço,
usabilidade e desconfiança plágio. No bloco de benefícios, nós pegamos os seguintes fatores: acessibilidade, visibilidade, credibilidade, recompensa acadêmica, reconhecimento profissional e o altruísmo. E no bloco de fatores contextuais, nós colocamos o desconhecimento do repositório, cultura, retenção do compartilhamento, a política norma da instituição de pesquisa ou de ensino e a política norma da agência de fomento. Bem, usamos como instrumento de coleta um roteiro um questionário, um roteiro de entrevistas que foram elaborados a partir dessas 3 categorias do MF Dados. E para análise de dados, utilizamos o programa SPSS e o Excel. Em Portugal, nós trabalhamos com 2 instituições de pesquisa na área de neurociências, o Centro de Neurociência e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. Por quê? Essas 2 instituições foram as que mais receberam recursos financeiros da principal agência de fomento de Portugal, a FCT. O mesmo critério foi utilizado no Brasil, onde pegamos os laboratórios e os grupos de pesquisa que mais receberam financiamento pelo CNPq, que é a principal agência de fomento do Brasil. E aí, aqui está mais ou menos o que nós fizemos em termos de amostragem. Nós tivemos 46 respostas em Portugal e 38 no Brasil, com entrevistas de 12 e 13, respectivamente. Aqui é um quadro geral do perfil dos nossos respondentes. A gente percebe que entre feminino e masculino tem um equilíbrio. A faixa etária foi a partir de 35 anos, sendo que no Brasil a maioria dos respondentes eram com maior de 46 anos e em Portugal entre 36 e 45 anos. E a grau de instrução, a grande maioria dos nossos respondentes tinham pós-doc, sendo 63% em Portugal de pós-doc e 75,7% no Brasil. Quando foi perguntado para esse grupo, indique o grau de importância que as motivações abaixo teriam ou têm já na sua decisão em partilhar os dados de pesquisa, e aí eles falaram que a grande maioria que já compartilha dado, que é esse que está em verde, dizem que é porque os investigadores, para que outros investigadores possam utilizá-lo para as suas pesquisas. E aí a gente vê o fator do altruísmo marcando os pesquisadores que já compartilham, que são os que estão em verde. E os que estão em vermelho, para ajudar a melhorar a qualidade da pesquisa científica, essa é uma preocupação. Sobre compartilhamento de dados, como ele aprendeu sobre isso, a maioria aprende realmente através dos seus colegas, dos seus pares, ou através do seu coautor. Quando foi perguntado sobre a dificuldade ou facilidade para compartilhar os seus dados, a gente percebe que em Portugal, os neurocientistas sentiram mais dificuldade na primeira vez que foram compartilhar os seus dados, e aí já é o grupo que já compartilha dados de pesquisa, e na segunda vez eles tiveram maior facilidade. No Brasil, desde a primeira vez, os neurocientistas afirmaram ter uma facilidade no processo do compartilhamento dos seus dados com 80%, tanto na primeira quanto na segunda vez. Aqui no quadro de todos os fatores, nós percebemos que as preocupações com perda de oportunidade de publicação é o principal problema que tem afastado o neurocientista para o compartilhamento dos seus dados de pesquisa, tanto no Brasil quanto em Portugal. Quando a gente olha a questão das informações sigilosas, nós percebemos que aqui em Portugal os neurocientistas estão mais preocupados em não compartilhar informações sigilosas do que no Brasil. Pelo menos não tem isso afastado primeiramente, o pesquisador para o compartilhamento. No bloco de benefícios, ainda no custos, a gente tem a questão da desconfiança e plágio, que também é grande dentro dos fatores de custo e é o maior problema, tanto no Brasil quanto em Portugal, colocado para que o pesquisador não compartilhe. Ele tem medo que os seus dados sejam roubados, sejam mal utilizados, que haja uma interpretação incorreta daquilo que ele está compartilhando, ou simplesmente roube a sua ideia através desses dados e publique antes dele, e ele não possa ter a sua autoria afirmada, reafirmada como o coletor e produtor daqueles dados. No bloco de benefícios,
Nós vemos ali a visibilidade, credibilidade, todos estão com uma alta pontuação, todos eles, então, percebem como um benefício, né? A grande maioria percebe como um benefício para o compartilhamento, porém, o altruísmo é o maior nos 2 países. A importância de compartilhar o seu dado para que um outro pesquisador realmente possa reutilizá-lo e utilizar nas suas pesquisas. No bloco de fatores contextuais, nós percebemos aqui que o desconhecimento da plataforma ou do repositório é o principal problema para a falta do compartilhamento. Muitos pesquisadores nos falaram que, se soubesse onde fazer e como fazer, a sua publicação poderia estar disponível e ele poderia compartilhar, mas ele nem sabia sobre o assunto e nem sabia que havia, né, que realmente existia essa possibilidade. Fatores contextuais, então, a gente percebe que o desconhecimento do repositório é o maior problema. E aí a gente vê aqui um sumário das principais barreiras, né? Eu vou focar nas barreiras, como o nosso tempo é limitado, não tem como a gente falar sobre as outras coisas, então eu vou falar aqui um pouquinho sobre as barreiras de desconfiança, plágio, preocupações com perda de oportunidade de publicação e o desconhecimento do repositório. Como recomendação fica, para desconfiança desconfiança plágio, né, a criação de plataformas com políticas claras de uso que resguardem o coletor criador dos dados para que, com o tempo, a confiança adquirida pelos pesquisadores nos repositórios tradicionais da coleção de artigos alcance também a coleção de dados de pesquisa. E aí a gente tem aqui um diretório com registro de repositórios de dados de pesquisa, onde o pesquisador pode olhar e verificar a política, né? Outra recomendação para preocupações com perda de oportunidade de publicação é a divulgação dos data papers ou data journals, que são periódicos de dados ou periódicos que publicam artigos de dados. E aí a gente tem o Scientific Data, a gente tem o Earth da Data também e o Genomics Data, que trabalham justamente com artigos de dados. Então, tem os artigos de dados e também tem os periódicos de dados. Todos esses que eu estou apresentando para vocês estão indexados na Web of Science. Tem um outro trabalho que a gente vai apresentar, que está num pôster, que é um estudo preliminar, que a gente só trabalha com isso, que são os Data Papers e os Data Journals. E aqui eu não vou me aprofundar mais nesse momento. Preocupações com perda de oportunidade de publicação, a gente tem os identificadores persistentes, né, os DOI para dados, e a gente tem várias iniciativas e formas de poder compartilhar. Isso é uma outra coisa que os neurocientistas não conheciam, os pesquisadores não sabiam que poderiam ter um DOI, que o seu conjunto de dados poderia receber o DOI. A terceira recomendação é a reformulação do sistema de recompensa acadêmico de pesquisa. Isso nós já sabemos, mas temos várias iniciativas, principalmente na Europa, trabalhando sobre isso. E a citação dos dados é algo que é importante que o pesquisador conheça e que entenda, e os profissionais de informação também, para que possam auxiliar os seus pesquisadores. Ainda com preocupações e perda de oportunidade de publicação, a gente tem as métricas alternativas, e mais do que as métricas alternativas é repensar a própria pensamento das métricas, né? Mas isso foi colocado na Declaração de Budapeste 10 anos depois, a importância de se mudar a avaliação da pesquisa e a criação de novas métricas que dê conta desse novo cenário. Quanto ao desconhecimento do repositório, está aqui de novo o RE3 Data, que fala sobre isso, que apresenta os repositórios de dados e que nós precisamos conhecer para que possamos também falar para os nossos pesquisadores e aproximá-los desse. Nós percebemos que existem muitos problemas de desconhecimento, de não ter informação sobre a ciência aberta e sobre a partilha, né, o compartilhamento dos dados de pesquisa. E muitas vezes o pesquisador não sabe nem dos benefícios. Quando nós terminávamos a entrevista, conversávamos com pesquisadores, eles se aproximavam muito mais e ficavam aqueles que diziam que não compartilhariam de jeito nenhum, mudavam um pouco o seu pensamento, começavam a perguntar e querem muito interessados sobre o assunto, porque eles começam a ver um outro cenário. Nós precisamos mostrar para os pesquisadores os benefícios do acesso aberto, e eu acho que para o pesquisador, nada mais do que dizer para ele sobre o aumento de citação, e aí está o estudo da PLOS, que diz que o compartilhamento de dados em pesquisa ele foi associado a um aumento de 69% nas citações, independentemente do fator de impacto do periódico, data de publicação e país de origem. O Plano S nem vou falar, que o Guidon já apresentou aqui para a gente, mas uma importante iniciativa. E temos muitos desafios.
Aqui estão um conjunto de repositórios só da área de neurociências, que estão registrados já no R3 Data, e que os pesquisadores não desconheciam completamente da existência, sabendo que esses repositórios muitas vezes são muito utilizados dentro da Big Science e não da Small Science, que foi os pesquisadores da Small Science que nós trabalhamos nessa pesquisa. Mais repositórios da área de neurociências, e aí a gente sabe que não basta compartilhar os dados, eles precisam ser fair, eles precisam ter interoperabilidade, eles precisam ser lidos por máquina, e o que nós percebemos é que muitos desses repositórios, eles não têm isso, eles não têm esse fair, eles não estão alinhados com o princípio fair, muitas vezes se tornam realmente cemitério de dados. E aí tem a iniciativa GoFair, a gente tem esse plano de gestão, a template do ERC, que tenta ser um plano de gestão de dados alinhados com os princípios FAIR, uma tentativa. E a gente tem a iniciativa do GoFair Brasil, que justamente está alinhado com os princípios FAIR no Brasil. Tivemos reunião na semana passada, juntamente com o IBICT coordenando esse trabalho, o IBICT Brasília, do GoFair Brasil. E algumas instituições de pesquisa no Brasil estão entrando para esse escritório, e a Fiocruz e o ICICT alinhado. Tá. E a ideia é criar uma rede de implementação do GoFair Brasil. Os próximos passos é justamente pegar esse modelo de fatores e aplicar na Fiocruz e no campo da saúde, começando pela Fiocruz, para termos um diagnóstico desses dados de pesquisa e apoiar a criação de políticas e plataformas para dados de pesquisa. Muito obrigada a todos.